O dia que eu fui Mulher Maravilha. Tudo bem, meus amores? Gente, primeiro eu quero dar um contexto para esclarecer sobre esse assunto e por que eu tô trazendo, tá? Eu trabalho com abordagem humanista e a abordagem humanista tem como principal definição que eu mais gosto é olhar para dentro para olhar para fora. Então a gente trabalha muito no sentido do entender o agora, traumas, crenças, bloqueios. Então a gente olha o presente, projeta o futuro, busca lá atrás coisas que estão ali ancoradas na vida da pessoa. E para isso é uma abordagem muito dinâmica, então a gente trabalha muito com metáforas. Eu às vezes vejo vídeos de pessoas famosas que estão compartilhando histórias que são semelhantes ao que o paciente está vivendo, e eu entendo que aquilo vai ser relevante para o processo, eu encaminho para a pessoa, e assim sucessivamente, né? Então, frente a isso, às vezes acontece de eu compartilhar coisas, experiências que eu já vivenciei, né? Os pacientes às vezes têm curiosidade, perguntam, e se está aderente ao processo, ao que a gente está trabalhando, enfim, eu não me oponho de falar a respeito disso, né? Então, assim, já escrevi um livro, como vocês sabem, um dos capítulos do livro é onde eu compartilho experiências vividas. Então, assim, eu acho que tem coisas que, se elas vêm a agregar ao processo, eu não vejo problema nenhum, né? Isso tem a ver com a minha convicção enquanto profissional. Respeito aos profissionais que pensam e atuam de maneiras diferentes, tá? Mas é um método que funciona e por aqui acontece dessa forma. E hoje, a gente, ao final da sessão, eu relatei um caso para ela. Ela está passando por um processo de renascimento da Fênix. Então, ela viveu um processo de luto pessoal muito profundo e está ali nesse processo de redescobrir os valores, de renascer. Então, eu contei por que ela trouxe uma fala que foi: "Rê, eu quero muito aprender a sair sozinha. Eu acho que isso vai ser muito importante para mim." E é uma coisa que eu tenho ouvido aqui no consultório, não por parte dos meninos. Eu acho que para homens saírem sozinhos, não estou abordando de forma polêmica, não, tá, gente? É porque, assim, contextualmente, os homens têm mais facilidade para isso, de sair, de ir para um barzinho, enfim. E para as mulheres ainda é um tabu. Muitas conseguem fazer, mas para muitas ainda é um tabu e é posto como um status de superação. Ai, Rê, meu sonho é sair sozinha. O dia que eu conseguir ir no cinema sozinha, aí eu vou saber que eu tô curada. Então, assim, isso vai muito da referência e do valor que isso tem para cada pessoa. Mas em função disso, eu trouxe esse exemplo, essa situação que eu vivi para essa querida dessa paciente minha. E contei para ela o seguinte: eu vivenciei uma experiência dessa de sair sozinha uma determinada vez, e foi quando eu me tornei a Mulher Maravilha. E assim, foi muito simbólico para mim na época. Então, o contexto da situação é o seguinte: eu tinha passado por uma situação afetiva muito difícil, vivenciei uma experiência de rejeição. Quem nunca? Eu tenho costume de brincar aqui no consultório, quem nunca passou por uma experiência de rejeição é porque é muito jovem ainda, né? Todo mundo já se viu rejeitado, preterido afetivamente, faz parte da vida da gente, né? Então eu tinha passado por um processo desse e falei: caramba, e agora? Como é que vai ser, né? E tava ali refazendo meus vínculos de amizades, enfim. E aí eu me propus a isso. Eu falei: eu vou sair sozinha, é importante, eu preciso, eu dou conta. Para mim foi um marco teórico muito importante. E aí eu tentei minimizar o máximo possível as contingências. Saí no dia que estava tendo o jogo do meu time do coração e fui assistir o jogo num barzinho. Conhecidos meus na época, hoje amigos. Então eu fui assistir o jogo nesse barzinho e fui sozinha. E fui nervosa, tava apavorada. Por dentro, assim, eu falava: meu Deus, o que que eu tô fazendo? Não vai dar certo esse negócio. Eu tava sofrendo, mas me propus e falei: eu vou.
E aí, gente, cheguei no barzinho, fiquei no balcão para minimizar um pouco o impacto, né, de estar sozinha, numa mesa sozinha, enfim. Fiquei no balcão e aí trocava uma ideia com uma pessoa ou outra e tal. Foi uma experiência muito positiva. Foi o primeiro dia que eu saí sozinha, depois disso aprendi e eventualmente, às vezes eu tô com vontade de sair sozinha, eu saio, tomo uma cervejinha às vezes e volto para casa e tá tudo bem. Para mim, funciona. Não significa que funcione para todos, ok? Então, eu tava lá no barzinho, aí chega uma família, papai, mamãe, filhinho. O menininho não passava de 4 aninhos de idade. Acho que nem isso ele tinha. E passaram e foram pra frente, assim, de onde eu estava. Televisão ali atrás. E aí daqui a pouco, eu tô vendo que o menininho tá me encarando. E daqui a pouquinho ele levanta assim, igual um foguete. E vem na minha direção, assim, para perto de mim. Mas ele parou e ficou naquela. Eu já atuei muito com criança, né? Então eu percebi pela movimentação dele e eu perguntei, falei, você quer falar comigo? Aí ele só balançou assim a cabecinha, muito pititinho, e eu tava no balcão, tava sentada nesses bancos altos assim do balcão. E aí eu agachei e fiquei assim na alturinha dele, né? E aí falei, o que que você quer falar? Pode falar. Aí foi tão lindo, gente. Ele virou pra você, eu sei que você é a Mulher Maravilha. E mal sabe aquela criança o quanto aquilo foi simbólico para mim, porque eu estava apavorada de estar sozinha, saindo pela primeira vez. E olha que eu estava sozinha até a página 2, porque eu estava num ambiente minimamente controlado, né? Gente, e aí ele falou isso para mim, foi uma surpresa muito grande. E aí eu obviamente, na hora, né? Foi o que veio na minha cabeça e abençoado pensamento que veio na minha cabeça, que não foi meu. Eu fui inspirada a dizer isso. Daí eu respondi pra ele, eu falei, mas não conta pra ninguém, é segredo. Gente, e foi tão lindo. E depois acabou que eu conversei com os pais a respeito disso, né? E a mamãe foi muito gentil, falou, ele ama a Mulher Maravilha e tal, tal. Gente, e foi uma experiência tão legal, tão simbólica e tão gratificante pra mim. Eu sou de muita fé, assim, eu acredito muito nos sinais que a vida traz. E naquele momento, aquela resposta que veio através daquela criancinha ali, ela foi muito significativa para mim, né? Porque eu tava demonstrando para ele que eu tava muito bem, obrigada, né? A Mulher Maravilha, poderosa, tava eu lá, feliz. Então, assim, ele viu isso, né? E por dentro eu não estava daquela maneira. Mas foi tão significativo, gente, para mim. E então eu compartilhei isso com a minha paciente, né? Eu falei, olha, às vezes a gente se foca numa questão e a gente tem que olhar para outra direção, né? Eu estava passando por um processo de superação de uma dor emocional e aos olhos de uma criança, o olhar inocente de uma criança, eu era a Mulher Maravilha. Então, assim, foi muito significativo, foi muito lindo e fez um bem danado pro meu ego. Então, eu queria contar essa história e deixar essa reflexão, assim, que todos nós já vivemos ou estamos sujeitos a viver experiências de rejeição. Isso faz parte da vida, né? Mas principalmente essa questão, assim, que eu vejo que muitas meninas estão vivendo esse conflito. Eu tenho que sair sozinha, eu tenho que aprender a ir, isso significa que eu tô bem, que eu tô com a minha autoestima em ordem. Não necessariamente, meninas. Se fizer sentido para você estiver aderente ao que você está buscando, essa resposta, enfim, eu preciso disso, eu preciso aprender a me portar, eu quero me superar estando sozinha, ok. Mas se não fizer sentido, tá tudo bem. Saia com seus amigos, saia com as suas irmãs, suas primas, enfim, saia com as pessoas, né? Mas é isso que eu queria deixar para vocês. Então, assim, a superação, ela tem significado diferente para cada pessoa. Então, antes de você traçar um objetivo, esteja ciente do quanto aquilo é ou não é aderente a você, tá bom? E nesse dia eu fiquei muito feliz de ser comparada com aquela maravilhosa da Mulher Maravilha. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.